Então, o momento da entrega da Torá, que é Shavuot, eu poderia até descrever como um momento da entrega da Kabbalah. Apesar de que tudo que aconteceu foi o povo ouvir Hashem dizer: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão, não façam outros ídolos, que não é uma mensagem cabalística, é uma coisa muito simples. Tá? Não façam ídolos, cumpram o Shabat, respeitem pai e mãe, não mate, não roube, enfim. Esses são esses. Que na verdade, não, veja bem, eu em alguns lugares eu faço questão de frisar. Não é mandamento, já sei. Isso. Por quê? Por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir falar sobre 10 mandamentos e as tábuas da lei. Então, não são nem 10 mandamentos e nem tábuas da lei. Por quê? Porque na Torá, eles são chamados de Aseret HaDibrot, 10 pronunciamentos, dizeres. Isso, tá? Ou seja, Hashem falou com a gente. A gente não chama isso de Aseret HaMitzvot, 10 mandamentos. Não chama assim, tá? E as tábuas, a gente chama de Luchot HaBrit, tábuas do pacto, da aliança. Não tem nada a ver com lei, tá? Ou seja, porque a gente sabe que não são 10 leis, nem 10 mandamentos, são 613 mandamentos, tá? Ali você tem um momento em que Hashem se comunica com a gente, se conecta com a gente diretamente. Então, os dizeres que foram ditos ali são uma espécie de, por assim dizer, declaração de Hashem para a gente. Que hoje em dia chamaríamos de declaração de amor. Enfim, tá? Até um certo ponto Mas é mais fácil cumprir 10 mandamentos do que cumprir 600. Tomara que cumpram os 10. Tomara que cumpram os 10. É mais fácil. Tá? Roubar, matar, entendeu? Isso é uma coisa. É uma boa pergunta. Os cabalistas têm mais facilidade de explicar isso. Porque a criação. Sim. Porque a criação do mundo está ligada com o número 10. Então você tem 10 pronunciamentos na criação do mundo. Você tem 10 sefirot, que é a estrutura do mundo. Então é mais fácil de explicar que o número 10 tem uma relação direta com Deus, até porque se conecta a ideia de 10 mandamentos com os 10 pronunciamentos com os quais Hashem criou o mundo. Então há uma relação entre eles. Rabino, 10 mandamentos, não, 10 pronunciamentos têm a ver com as 613 mitzvot. Sim. Então, como é que tem a ver? Deixa são parênteses, tá? Em cada um desses 10, você tem embutidos uma série de mitzvot. Então, para quem não tem o que fazer mesmo, eu já falei isso várias vezes, tá? Entre os faradim existe o costume de, em Shavuot, antes da leitura da Torá, eles leem um poema litúrgico, no fim, chamado Azharot. Tá? Foi composto por volta do ano 800 e qualquer coisa, 800, 900, tá? Por Rav Saadia Gaon, um dos grandes sábios daquela época. Ashkenazi também. Não, Ashkenazi não, os grandes faradim. E esse poema, ele explica nesse poema, em cada um dos Aseret HaDibrot, quais são as mitzvot que estão embutidas nesse mandamento. Então, em forma de poema. Entende? Então, isso é lido em sinagogas faradim antes de Shavuot, antes da leitura da Torá de Shavuot. Para dizer que dentro dos 10 tem as 613. Dentro desses 10. Tá? Então, Hashem passou de uma vez todas as mitzvot, depois, aos pouquinhos, foi explicando cada uma em separado, mas estava embutido tudo dentro daqueles 10 pronunciamentos. O que aconteceu, o que foi passado, foi a mensagem dos 10 pronunciamentos. Tá? O pessoal chama de 10 mandamentos. Isso foi o que foi falado. Isso foi o que eles ouviram e até viram. Porque é curioso, aquilo que Hashem falou, eles não só ouviram, como eles viram. Não me pergunta como. Não tinha frases de neon no ar ou coisa assim. Não que eu saiba, mas de alguma forma eles viram isso também. Mas o que eles presenciaram foi o céu abrir. Ou seja, houve uma... Conseguem entender? Eles viram Hashem, viram os anjos, viram o céu, viram um monte de coisas, tá? Que obviamente profetas têm o privilégio de poder ver e a gente não. Tá?
Então as nossas almas estiveram lá, tá? Nossos antepassados estiveram lá, então eles viram. Então isso foi uma experiência profética para todo mundo, tá? Então o que eles ouviram foram os 10 pronunciamentos, a Aseret Dibrot. O que eles viram foi pura Kabbalah. Eles conseguiram enxergar o lado espiritual do mundo como um profeta teria condições de ver, coisa que a gente não tem hoje condições de ver. Então, o que aconteceu depois é que isso foi passado até onde é possível. Veja bem, é difícil você passar uma experiência para alguém. Você descreve, mas você não consegue passar o que você sentiu, a emoção. Isso dificilmente não tem como passar. Tá? Então a gente tem a descrição do que aconteceu. Em Israel, o senhor acredita